Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, essa é a segunda e última devocional dessa semana. O texto que nós estamos refletindo se encontra lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao verso 21. E até aqui nós vimos que nós, seres humanos, gostamos muito de dar e receber presentes. E há presentes incomparáveis, como o presente da graça de Deus em nossas vidas e, como destaquei ontem, o presente da regeneração, da nova vida que nós podemos ter em Jesus Cristo, nosso Senhor. O segundo presente, queridos, é a reconciliação. O verso 18 ao verso 20, o texto diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Bem, esse texto nos revela uma coisa que parece incrível. Nós nascemos inimigos de Deus. Quando nós pecamos, nós trabalhamos contra Deus e contra os seus propósitos. É preciso lembrar lá da origem. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, toda a humanidade foi afetada. O Salmo de Davi, do Salmo 51, verso 5, Davi nos diz: Eu nasci em pecado e na iniquidade me concebeu a minha mãe. Ou seja, nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Resumindo, nós temos na nossa essência o pecado, e o pecado causa uma barreira de separação entre nós e o nosso Deus. Todavia, em Cristo, essa barreira é quebrada na cruz do Calvário. Essa inimizade é interrompida, como nos diz o verso de número 18. Tudo que provém de Deus, porque Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o ministério da reconciliação é a proclamação que Deus fez por nós no seu amor. Na cruz do Calvário, Cristo, derramando o seu sangue, reconcilia consigo mesmo todo o mundo. E nós, aqueles que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós, aqueles que vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus, porque Ele, através de Jesus Cristo, se esforça e reconcilia-nos com Ele mesmo. É o Senhor Jesus que vai até a cruz com o propósito de quebrar o muro, de quebrar a barreira que havia entre nós e Deus, causada pelo nosso pecado. Em terceiro lugar, queridos, o terceiro presente da graça de Deus é a redenção. O verso 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O terceiro grande presente de Deus é a redenção. A Bíblia nos diz que o pecado tem uma consequência natural, que é a morte. O texto de Romanos, capítulo 3, verso 23 diz: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bem, o terceiro grande presente é a libertação do poder destruidor, condenador do nosso pecado. E Deus, segundo o texto de Romanos, prova mais uma vez o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, segundo o texto, sendo nós ainda pecadores. A cruz do Calvário não era dele, era minha. A cruz era sua. A cruz era nossa. Nós estávamos condenados pelo preço do nosso pecado. Todavia, o Senhor Jesus pegou ou levou sobre si os nossos pecados, e como consequência pelos nossos pecados e como condenação pelo nosso pecado, Ele morre em nosso lugar. Ou seja, é a morte de Cristo na cruz do Calvário que nos traz a salvação. Porque Jesus Cristo é o substituto. Ele morreu em nosso lugar. A sua morte foi vicária, a sua morte foi substitutiva. Ele morreu a nossa morte.
Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. O inocente morreu pelo culpado. Isto é redenção. A redenção em Cristo é que Jesus Cristo não tinha pecado, contudo recebeu a condenação do meu, do seu pecado, do nosso pecado, e ele trocou de lugar. Sinceramente, esse é um presente espetacular da manifestação da graça de Deus. Eu quero então concluir essa devocional citando uma frase do autor, ou melhor, do escritor francês Gilbert Cesbron. Ele diz o seguinte: todos os homens têm dois inimigos, o passado e o presente é o maior presente que Deus lhes deu. Com essa frase eu quero concluir as nossas devocionais dessa semana dizendo que é preciso, em primeiro lugar, viver o tempo presente. O salmista no Salmo 90 diz, no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias. O presente de Deus é que a gente viva o hoje, é que a gente possa entender que Deus tem nos concedido hoje. Também existem outros grandes presentes da manifestação da graça de Deus em nossas vidas, como a regeneração, a nova vida que nós temos em Jesus Cristo, a reconciliação, um novo pacto com Deus e a redenção no sangue de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. São presentes incomparáveis, são presentes profundos da parte de Deus a mim e a você. Por isso, queridos, que Deus nos ajude e que nós possamos ser agradecidos pelos preciosos presentes que Deus nos deu nos vínculos do Calvário. Deus abençoe.